Seja bem-vindo, meu amigo André Russo, aqui diretamente dos Morumbi, São Paulo, Brasil, transmitindo na nossa série de aulas secretas um pouco mais do conhecimento que pode te ajudar aí ter um pouquinho aí desse arcabouço do conhecimento do que vem a ser a análise gráfica. Um conhecimento que não nasceu hoje, que já é muito antigo e que faz a diferença entre vítimas e feridos, aqueles que dominam e aqueles que são dominados, né? E a análise gráfica é talvez uma das ciências e filosofias mais atualizadas que existem, que envolve matemática, computação, ciência avançada de mercados e principalmente ciência comportamental, para você entender o que acontece na tela e para você saber que nada numa tela é casualidade, né? Dentro da análise gráfica existe um termo chamado entropia. Entropia significa que todo sistema sem energia caminha da ordem para a desordem. O universo é entrópico, significa que ele começa de um jeito e ele vai ficando caótico. Um sistema se torna mais caótico à medida que ele segue sem receber energia. Para manter um sistema estável, é preciso injetar energia. Traduzindo para uma linguagem de análise gráfica, significa que para manter o caos aparente, é necessário que seja injetado energia. Essa energia, na verdade, é o que nós podemos falar que é a ação pragmática dos fundos de investimento, dos bancos, que vão criar na tela cenários justamente para buscar liquidez, porque a bolsa é um jogo de soma zero. Né? Não é um jogo, né? Mas é um mercado de soma zero. Jogo de soma zero é uma expressão filosófica, né? Não significa que é jogo. Existe uma teoria chamada jogo de soma zero. É um circuito fechado, onde para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então aí você tem sempre que criar a ilusão para que o seu adversário possa cair na sua armadilha e perder para você. Né? Quem cria essas armadilhas são os algoritmos bancários, são os sistemas, são os fundos de investimento, são os grandes investidores que têm posições muito grandes e eles podem trabalhar dentro de faixas e zonas de preço diferente de você ou eu, que temos que ter stop, respeitar a posição. Eles muitas vezes estão usando um derivativo como mini índice como hedge de uma outra posição, de modo que eles têm uma flexibilidade muito maior de poder manipular o preço e jogar ele para lá e para cá. Bom, vamos para a tela, nós vamos analisar hoje o mini índice e nós vamos fazer uma análise profissional, uma análise completa dentro do que a gente chama de análise gráfica. Fechou? Então vamos lá, compartilhando a tela aqui com você, a tela no mini índice. Aqui estamos usando o TradingView. Eu vou colocar no gráfico de 1 hora. A análise já está feita, mas eu vou tirar aqui para você, tá? Então, quem assistiu a aula passada vai lembrar que nós falamos dos suportes, né? Então, aqui já está traçado absolutamente todo tipo de estrutura necessária para você ter a compreensão. Então, muito bem. Se você lembra da aula passada, eu te falei desta situação aqui, que forma este castelamento, né? E na nossa mentoria, na nossa escola, a gente já tinha, antes de ontem, na terça-feira, mostrado para os alunos este suporte verde que está aqui, ó, tá? André, como que você mostrou se não tinha isso aqui desenvolvido? É muito simples, já tinha 2 pontos, já tinha um terceiro ponto aqui, né? Então, naturalmente, já tinha um suporte válido. E como você pode olhar na tela, o suporte está bem aqui, né? Exatamente aqui, exatamente aqui e exatamente aqui. Ou seja, é um suporte colocado. E como você vê, o desenho obedece o padrão que eu mostrei na última aula. E isso não é Bitcoin, isso é mini índice, tá? Muito bem. Como eu disse também na aula passada, os suportes são válidos, né? Todos os suportes são válidos, suportes e resistências são válidos. Então, aqui durante esse movimento de queda aqui, você teve o suporte da alta, aqui você teve o suporte dessa queda, essa linha azul é o suporte dessa alta, nós tivemos aqui este canal rompido, caminhando para cá, né? Vou tirar esse desenho daqui, esse Fibonacci daqui e esse Fibo daqui, né? E a gente já tinha traçado também para os alunos esses dois alvos de Fibo, né? Porque se você calcula a pernada e o Fibo de retração desse rompimento,
Os alvos são essas duas linhas brancas aqui, né? Como assim, André? Olha, é muito simples. Se eu coloco o fibo aqui, aqui a gente tem os dois alvos de fibo, né? André, mas passou do fibo? Sim, passou do fibo porque quando você tem um fibo e um suporte, o preço prefere o suporte. Ou seja, se eu tenho uma figura como essa, uma alta que se quebrou e virou um castelamento, isso aqui é uma desmontagem de posição, é praticamente uma venda, né? Isto me permite traçar um fibo aqui. Então, eu vou traçar o fibo e marco aqui os dois alvos, ó, o de 50 e o de 61,8. Posso dispensar o fibo, está aqui. Então, tecnicamente falando, esse preço vem até aqui. Porém, se a linha do suporte tiver, aí eu vou fazer aqui a complementação aqui, tá? E aqui assim. Então, se a linha do suporte estiver aqui, ou seja, se tiver faltando espaço para chegar no suporte, na maioria das vezes ele continua o movimento até o suporte. Ele preenche essa distância aqui e chega no suporte. É um fenômeno que nós já mapeamos, que quando eu tenho um fibo de retração de 50 ou 61,8, mas eu tenho um suporte logo abaixo, o preço prefere o suporte. Os investidores preferem ir no suporte, eles não param no fibo. Né? Isso já é uma coisa ensinada, é uma anatomia. A gente ensina isso na escola, né? Agora você está aprendendo que quando você tem um suporte e um fibo, o preço prefere o suporte. É o que a gente vê aqui, né? A gente vê aqui na tela exatamente o preço preferindo o suporte, né? Preferindo o suporte ao invés de parar no fibo. Então, para ficar bem bonitinho e bem didático e deixar bem claro, vamos desenhar bonitinho. O que a gente está falando aqui? Eu estou dizendo o seguinte, que isto aqui, vamos engrossar essa linha, isto aqui seria o alvo de fibo, beleza? Pararia aqui, 61,8. Mas o suporte está logo abaixo. Então, ele escorrega até o suporte, tá? Muito bem. Aqui tem as médias, eu vou tampar as médias por enquanto, elas são de vital importância, mas eu vou deixá-las ocultas agora para que você tenha clareza do movimento. Muito bem. Aí ele bateu no suporte. Ele fez aquilo que a gente falou na aula do Bitcoin, que é a última aula. Ele estourou lateralmente e fez uma consolidação e rompeu acima. O que significa que a maioria dos nossos alunos, nesse momento, já estão posicionados nessa compra, indo em direção ao alvo de fibo. Por quê? Você tem o que a gente falou, que é a mudança de direção, ou seja, o canal rompeu. Vamos apagar isso aqui para você ter a visão completa. O canal rompeu, andou lateral, estourou. Onde que está o fibo? Vou desconsiderar ou vou considerar esse gap? Vou considerar o gap. Se eu olhar dentro desse canal, o que eu tenho aqui? Ponto mais alto do canal, ponto mais baixo do canal e alvo de fibo. Alvo de fibo está aqui, 50 e 61, está a caminho. E onde que foi a entrada? No pullback. Neste caso em específico, depois que ele rompe, eu vou jogar num minuto para você ver com clareza. Ó, pode colocar no 3 minutos. Depois que ele rompe, então aqui rompeu, veio, acumulou, 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 rompeu. O que é esse ponto aqui? Você vai reparar que o novo canal já está formado e que este ponto aqui, se a gente traçar o fibo da perna inteira, ele já representa aqui o ponto de Fibonacci de retração dessa perna caída, que está aí
entre os 50 e os 61,8 de FIBO, onde entram as novas compras. Se tivesse entrado antes, se você pudesse adivinhar que esse canal rompeu, novamente, aqui também está a pernada e a retração, novamente, até os 61,8. Ou seja, ele faz aqui a pernadinha, corrige até o FIBO, cria um suporte, né? Porque você precisa de 2 pontos para criar um suporte, só tinha um. Aqui ele criou o suporte. E ele repete o movimento, vem novamente no FIBO em cima do suporte. Lembra da aula anterior, tá igualzinho, tá? E ele está a caminho do FIBO de retração desta pernada aqui. Ou seja, ele está nessa direção até essa região de alvo aqui, que é o comum do preço fazer, tá? Repara que você consegue ver isso muito antes de acontecer, né? A gente está ao vivo, dia 18 de dezembro, são 2h51 da tarde, e você teve o rompimento, o pullback e o caminho do alvo, né? E a gente tem o direito, né, vamos dizer assim, de ficar nesse movimento enquanto este suporte for válido. Ou seja, esse suporte aqui em amarelo, vamos mudar ele para azul. Esse suporte aqui em azul está válido, está segurando o preço. Então, enquanto esse suporte for válido, estamos tranquilos dentro do movimento até ele chegar na região do alvo e aí a gente pode fechar a posição. Se por acaso ele parar no 38 e quebrar o canal, obviamente que você fecha a posição. Por quê? Porque normalmente, galera, você tem 3 alvos de fio principais: 38, 50 e 61,8. Nós não sabemos em qual alvo ele vai. Ninguém sabe. Ninguém pode falar que ele vai no 50, que ele vai no 61,8, que ele vai no 38. Ninguém pode falar. O que a gente sabe é que na média dos movimentos ele vai em alguma coisa entre os 50 e os 61,8. Por isso, a gente aplica um monitoramento da operação, que é o que eu mostrei para você. Nesse caso, como está no 3 minutos, o próprio suporte é a linha de segurança da tua operação. Ela que garante a tua operação. Ou seja, aqui a gente já tem um suporte criado, desenhado na tela, que é essa linha azul, temos um alvo de FIBO, temos o canal anterior, e aí a análise se torna perfeitamente possível. Difícil? Não, é só treinar, né? Você vê que existe ciência. Então a ideia de que um operador vai se esforçar para tentar decifrar o caos, não, existe padrão, a gente respeita o padrão, o preço entrega movimentos, a gente reage ao movimento que foi entregue com cautela, com segurança, né? Não é porque rompeu ali aquela consolidação e tem um alvo de FIBO que você aposta todas as fichas e deixa aí, e não fica nem mais olhando, não. Vamos fazer o monitoramento dessa operação até o alvo de FIBO. O rompimento foi dado, ótimo. Ele fez um pullback no 61,8, perfeito, sensacional, ponto ótimo de entrada. Entramos, podemos esperar o movimento seguir até o alvo tranquilamente. Tem o suporte, está defendendo a gente, né? Por quê? Porque quem tomou posição aqui está defendido em qualquer cenário. Ó, veja bem, ó. Deixa eu explicar, né? Quem tomou posição aqui, vai estar com stop inicialmente aqui, né? O preço subiu, 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 voltou, 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 corrigiu o alvo de FIBO. Seguro. Você muda até o stop para cá. Você muda. Seu stop estava aqui, você vai tirar daqui e colocar aqui. Pronto. Já se defendeu. Você já está protegido. Ele está subindo aqui agora, está nessa rampada. Qual que é o próximo ponto de volta? Vamos supor que ele volte até aqui. 61,8. Eu admito, ó,
61,8 está bem aqui. Seu stop vai mudar para cá. Então, o que acontece? Você cria um jeito de acompanhar a operação com segurança, né? Você cria um jeito de ter um padrão de saída. E isto se repetiu ao longo de todo o processo dessa tela. Só que no 3 minutos não dá nem para ver, tem que colocar no H1 para você ver. Ó. Falei, André, e se ele voltar e quebrar aqui, quebrar o suporte verde, né? Bom, se ele quebrar esse suporte verde, né, obviamente você vai ter saído da posição com lucro, naturalmente, né, quem está operando ali em cima, quem está operando aqui em cima já está defendido, beleza. Já tem uma defesa, já está positivo. Não precisa ficar mais preocupado nem se desesperar. Não é verdade? Total. Agora, se esse suporte verde aqui quebrar, o que normalmente ele faz? Ele quebra, testa o suporte e vem no fio. Para que essa queda seja de fato válida, ele precisa romper este fundo aqui, ó. Ele precisa perder esse fundo, tá? Por que ele precisa perder esse fundo? Porque esse fundo vira o pivô de toda essa estrutura. Se ele perder esse fundo, a gente poderia pegar essa altura aqui, daqui até aqui, e projetá-la a partir do rompimento, do último rompimento. Aí sabe o que vai acontecer? Olha a sincronia. Tcharam! Bate em cima do 61,8. Mas o mais legal que isso não é só que bate em cima do 68. É mais legal ainda. Vou te mostrar por que é mais legal ainda. Vou só apagar, porque senão você não vai enxergar nada, né? É mais legal ainda, porque existe um suporte anterior que está aqui, ó. Existe este, que está aqui, este em azul, né? Esse aqui. E existe este aqui, ó. E repara que este suporte aqui, vou deixar ele em verde, ele muito provavelmente coincide com o alvo de FIBO de 61,8, que nem está aqui, de 50%. Ou seja, se ele romper aqui, perder aqui, ele vem no 61,8 com muita probabilidade de acontecer, tá? De qualquer jeito, probabilidade de acontecer, romper o suporte, tem um alvo de FIBO, de todo jeito, um analista, ele sabe que não tem uma regra que garante que o preço vai no 38, nem no 50, nem no 61,8. Então, é exatamente como a gente tem aqui no 3 minutos, né? Você tem uma estrutura clássica de rompimento de canal, confirmadíssima. Eu acabei apagando esse canal aqui, eu faço ele de novo, não tem problema nenhum. Ó, eu tenho aqui o canal. E eu não vou ficar dentro da minha operação pagando para ver, acreditando que vai acontecer, nem nada disso, né? Isso aí é quando você não tem instrução. A gente não acredita. A gente desempenha conforme o movimento nos dá possibilidade. Então, consolidação está aqui, vamos mudar para branco, vou diminuir a espessura, vou voltar aqui, e vou pegar aqui uma ferramenta de canal. Pronto. Então, a gente, de qualquer forma, nós não vamos acreditar no movimento. Até porque você vai vendo coisas que são padrões de repetição. Ó.
Isso aqui é um ombro cabeça a ombro, apesar de estar inclinado. Ele precisa matar esse topo aqui para deixar de ser um ombro cabeça a ombro. Exatamente igual aqui. Quando a gente olha essa figura aqui, ó, se eu pegar esse suporte e colocar aqui, ó, repara que é uma precisão absoluta, ou seja, é uma estrutura que ela foi montada por computador, ela não foi montada por mãos humanas. Eu tenho um topo, fez um suporte, fez um outro topo, respeitou perfeitamente, veio aqui e respeitou perfeitamente. Quando eu traço isso aqui e percebo que isto aqui está batendo com isso aqui já deixou de ser sorte. Isso aqui é figura de liquidação de posição. Então a gente tem uma figura de liquidação de posição aqui, né? A gente tem uma figura de desova, de desmontagem, né? E ela está lá esperando o seu momento. Mas, de qualquer forma, quem está operando neste ponto aqui, né? Ele precisa continuar ganhando ascendência, ele precisa continuar o movimento, ele precisa chegar aqui, né, saudavelmente, com saúde, ele precisa chegar aqui, tá? Esse é o ponto que ele deve chegar. Se ele parar por aqui ou coisa parecida e voltar, existe uma chance de rompimento e morrer o movimento aqui. Então, repara que se eu entrei aqui, já estou protegido. Se eu entrei aqui, eu não vou deixar meu stop aqui. Eu não vou. Eu já vou fazer uma pequena defesa do meu ponto de entrada, suficiente para ele realizar o próximo fibro e me deixar em paz. Ou seja, eu não quero devolver, principalmente porque aqui já andou bastante, né? Então, o princípio de análise, ele é o mesmo para qualquer ativo. Essas regras, suporte, a resistência, o FIBO, o canal, o ciclo de mercado, o rompimento, a divergência, tudo isso é um padrão que se repete exaustivamente. Só que, naturalmente, cada momento desse tem sua peculiaridade, tem a sua anatomia, tem o seu modo de ser normal, tem o seu modo de ser intrínseco, ou seja, ligado a ele. E não é igual o tempo todo, né? Ou seja, os ciclos, eles mudam e o comportamental, a anatomia também muda. Então, um suporte de queda é de um jeito, tem uma estrutura, uma resistência de alta tem uma outra estrutura, um castelamento tem outra estrutura. Então, o analista, ele vai se familiarizando com cada uma dessas estruturas. Ele vai aprendendo. Primeiro, alguém tem que informar que existe, né? Senão você nunca vai saber. Então, alguém te fala: olha, existe isso, vamos olhar? Aí você olha índice, olha ouro, olha dólar, olha ação. Aí você fala: caramba, é igual. Você fala: é igual. Aí olha outro momento: puta, caramba, é igual. Olha outro momento: puta, caramba, é igual. Aí você fala: caramba, é o mesmo jeito que o mercado encontrou para se manifestar, né? Ele encontrou uma forma de expressão genuína. Cada momento, são três, na verdade, né? Cada um dos três momentos mais importantes é diferente do próximo, né? Então, não espere que a consolidação é igual à tendência e não espere que a tendência ou expansão seja igual à retração. São diferentes. Eles têm comportamentais diferentes, anatomias diferentes, né? E uma acumulação no fundo de um suporte é diferente de uma acumulação no topo de um suporte. Então, quando você percebe tudo isso, a primeira coisa que vem à mente é que não há como você engessar uma forma de operação. Não tem como. Ou seja, não é possível eu pensar num jeito de operar tudo igual sempre. Responde para mim se dá. Tem como? Tem como. Vai mudar? No máximo você acerta uma, as outras duas você vai errar, né? Isso cria a percepção de que você precisa ter adequação. Você precisa se adaptar a cada cenário. Mas, principalmente, antes de operar, a análise, né? Por exemplo, mostrei tudo isso aqui para você aqui agora na tela. Fiz algum trade? Não. O que eu estou buscando? Antes da operação, eu quero compreensão.
Quero compreender. Quero saber onde eu estou, onde estão os quero saber tudo. E onde tem os pontos onde eu, pessoa física, com pouco capital, tenho chances de ter um payoff grande, um risco-retorno grande, ou seja, arriscar um stop de 100, 200 pontos e ganhar 1.000, 2.000 pontos. É isso que eu quero. Então, o mapeamento ele é preventivo para gerar compreensão e operação é uma casualidade. Então, olha que diferente que é isso, cara. Olha, presta atenção. Sei que você é inteligente, você vai entender. O analista, ele busca compreensão. Ele vai entender. Operar é uma casualidade. Consequência. Que pode acontecer ou não. Pode ser que a tela esteja propícia e pode ser que não esteja. É uma casualidade. E o trader inverte isso. Ele sai para operar e depois é que ele quer entender. Então ele inventa um setup qualquer. Ah, está embaixo do RSI, virou, abriu uma 3 barra, sei lá, fez qualquer coisa, vou comprar porque aqui é bom. Cadê o entendimento? Não tem, né? Você repara que o entendimento está faltando, né? Isso é muito triste, porque cria um robô humano fadado ao fracasso, né? Ele vai realmente ter um desgaste aí e não vai chegar no movimento. Por quê? Não é toda hora que você olha para a tela e entende. Você achou que era? Não é. Não é, não. Muitos momentos, ou o movimento é muito grande, está fora da sua capacidade visual. Não sei se você entende o que eu estou falando, mas o movimento está escondido porque ele está muito grande. É muito macro. Então, sei lá, é uma consolidação gigante, parece tendência. E aí você tá vendo que não está vendo que é uma consolidação, porque é muito grande. Então, não é toda hora que você entende a tela. Então, um analista, ele vai se especializar em entender cenários, né? Na aula anterior, eu falei do canal, ele tem que romper, acumular, explodir, né? Que nem o índice está fazendo aqui agora. Aqui agora está nessa correçãozinha da queda, da perna de queda, indo lá para os ovos de Fibo. Mas podia ser que olhasse para a tela e visse uma coisa diferente. Não aconteceu ainda. Ou no meio da transição, ainda não entregou todos os protocolos. Ou seja, não me deu todas as deixas do que ele está fazendo, entendeu? Então eu olho e falo, cara, está incompleto. Está faltando isso, está faltando aquilo, isso não aconteceu, precisa acontecer. No padrão ele faz, agora ele não fez, né? Então eu vejo um missing point. Eu vejo que tem uma corrente na cadeia que está faltando. Está incompleto. Não é um cenário pleno. E eu vou fazer o quê num cenário que não está completo? Nada. Nada. Não vou operar. Não vou operar. Porque não tenho o que operar. Ele precisa estar claro. Se não tiver claro, como é que você opera? Né? Um cenário claro demanda tempo, demanda energia, até você ter a compreensão. Sei que eu mostrei várias coisas para vocês aí ao longo da última aula. Ele demanda tempo, demanda emoção, demanda energia. Se não está claro, não tem como. E a clareza ela não pode vir depois da operação. A clareza tem que ser antes, né? Na aula de terça que eu dei para minha turma, para os alunos, mostrei suporte verde do índice, esse aqui, ó. Ele só tinha 2 pontos de apoio, tá? Ele só tinha esse e esse. Não, ele tinha 3. Ele já tinha 3 pontos. Ele tinha esse. Não tinha esse terceiro ponto ainda. Falei para a galera, galera, ó, subiu, quebrou, tá castelando. Só olha, que safado, né? Eu falei, pois é. E essas barrinhas todas aqui não existiam ainda, né? Na terça-feira. Tava por aqui, não tinha chegado no suporte ainda. Aí agora chegou no suporte. Então, repara que na aula do Bitcoin, eu falei para vocês o seguinte: eu falei, tem um canal, ele cai, ele vai ter que romper esse canal lateralmente e explodir, tomar uma posição.
que pode ser para baixo também, mas ele tem que romper, consolidar e tomar uma posição. Se for para cima, alvo de fibra em cima. Se for para baixo, projeção dessa perna para baixo. Não foi? Se você olhar a última aula que eu soltei, tá aí. Cara, vamos tirar um pouquinho de linha aqui para você ver o que eu falei e isso aqui, ó. Que é isso? Dá uma olhada. Reparou? Como assim? Bom, se você não sabe o que eu estou falando, na aula anterior, essa, na série de aulas secretas, eu mostrei esse movimento e falei, ele tem que romper. No Bitcoin, eu falei, nesse cenário, ele estoura o canal, lateraliza e toma direção. Alvo de fibra para cima e alvo de fibra para baixo. Anda com segurança. Pega o movimento, faz a posição com segurança. Bitcoin não fez, o índice está fazendo. Né? Aliás, podemos até olhar o Bitcoin para ver o que ele está fazendo. Vamos olhar o Bitcoin? Né? Vamos olhar o Bitcoin, porque a gente usou na última aula. Então, a gente pode aproveitar aqui e trazer para cá. Vamos ver o Bitcoin. O que ele fez, bandidinho? Ó, muito bem, tá aí. Bitcoin, né? Você lembrar da última aula do Bitcoin? Falei exatamente isso. Falei, ó, pega, faz fibo, projeta, queda, faz fibo de correção e falei, suportes válidos. O que, que ele tem que fazer para que a gente considere que ele vai buscar um alvo de alta? Né? Qual que é a regra aqui para buscar um suporte de alta? Aí eu falei, ele tem que romper, lateralizar e tomar direção ascendente. Não fez isso, não tem alta. Entendeu? Você percebe que, na verdade, quando você tem a sequência dos eventos bem guardada na sua mente, está bem educado em relação a isso, né? Você percebe que, na verdade, é como se você tivesse um pattern, um- uma forma do que é o movimento na sua mente, e aí você olha na tela e compara. Está fazendo? Não está? Fez? Não fez? Se fez, qual que é o protocolo? Porque a partir daí tem a execução, caso você queira operar. Né? Qual que é a execução? Entrada por pullback, entrada por sim, entrada por assado, defender o movimento, monitorar até o alvo, etc. Então, repara que é como se você tivesse a forminha na sua mente, né? A forminha de como que é o movimento, e aí quando você olha para a tela, você desenhou na sua mente, ou desenhou num papel mesmo, olha para a tela e fala, cara, tá aqui, ó, tá fazendo igualzinho, ó, pá, 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 tinha um canal, rompeu, tá indo, tá a caminho do alvo. Isto é um analista. Isto não é um trader. Como assim? Bom, analista e trader não são a mesma pessoa. Não são. Pensam diferentes, agem diferentes, se comportam diferentes, procuram coisas diferentes. O que, que o trader está procurando? Setup. Solução mágica. A chave que abre todas as fechaduras do cosmos. Né? O trader está procurando onde que eu opero. Veja, ele em nenhum momento fala onde eu compreendo. Ele fala onde que eu opero. Que o analista está procurando toda a compreensão do mundo. Onde eu compreendo, como eu entendo. São comportamentos diferentes. Agora vamos voltar. Eu disse que médias móveis eram importantes. Vamos voltar para a tela e vamos dar uma olhada em médias móveis, porque isso aqui faz parte, né? A média móvel, quer dizer, tem mais de 52 disciplinas para te ensinar aqui, né? Se fosse ensinar tudo para você. Mas as médias móveis, elas, de qualquer jeito, são algo que não tem como você deixar fora do seu escopo de observação de maneira nenhuma.
Então, aqui está o movimento. Eu apaguei as linhas aí, acabei apagando. Deixa eu fechar aqui as análises. E agora eu vou ligar as médias móveis. Ó. 1, 2, 3. Perfeito. Liguei as médias móveis. Agora vou colocar no 3 minutos. E aí você vai entender. Olha a importância das médias móveis. Repara que essa última aqui é a média móvel maior, no caso, né? No caso aqui, ela está representada como a média móvel 60. Essa última aqui. Eu acho que eu até consigo mudar a disposição delas ou a grossura, deixar ela mais grossa. E essas aqui eu consigo deixar mais finas. Deixar, deixar mais fininha assim, tá? Muito bem. O que a gente tem aqui, caso você ainda não tenha notado, é que os pullbacks acontecem na região da média. E a média móvel numa tendência é a sua proteção, meu filho. Olha isso. Tá vendo? E quando quebrou aqui, você mudou a polaridade do movimento. Mas isso não é de agora. Isto é o tempo todo. Então, uma das formas de fazer um monitoramento saudável do preço, uma, naturalmente, né, aqui, a gente pode e deve usar o suporte que já está criado. Aqui você já tem o suporte que já está criado. Os fibos de cada perna também são uma defesa natural, então subiu correção de fibo, subiu correção de fibo e está subindo, né? E está subindo. Graças a Deus, para quem está compradinho aí, está bem bonitinho. Então, isto aqui é uma defesa. Vamos ver se encaixa. Não, um pouquinho maior. E isso aqui também é uma defesa. E na hora que esta perna ruir, né, porque ela tem um suporte intrínseco dela aqui, ó, do mesmo jeito que essa aqui também teve, ó, e essa aqui também teve. Na hora que isto ruir, ele anda de lado, como sempre eu falei, ó, rompeu, anda de lado, escolhe uma direção. Rompeu, anda de lado, escolhe uma direção. Na hora que romper, ele naturalmente anda de lado e toma a direção. É uma repetição. Quem já viu aulas da jornada vai lembrar disso, né? Vai lembrar até do nome que a gente dá. Bom, deixa eu apagar as linhas de novo, as médias de novo. Vai ficar mais bonitinho. De novo, rompeu, tomou uma direção. Agora, repara que isto aqui, que está acontecendo aqui, canal de altinha, rompeu, corrigiu. Canal de altinha, vamos ver o que acontece. É exatamente igual isso aqui, ó. E aqui está a caminho de fazer mais um. Olha que legal, vai fazer mais um. O que significa isso? Você sabe qual é o comportamental do preço antes dele executar. Não é que ele faz, você corre atrás para descobrir. Você está mapeando ele à medida que ele desenvolve. É daí que vão surgir grandes oportunidades.
é daí que vão surgir as chances de você operar. Então, agora, o que você vai fazer é o seguinte: escreve aí nos comentários qual ativo você quer que eu analise do começo ao fim, uma análise de pelo menos 5 anos, né? Fazer uma análise completa, 5 anos, para a nossa próxima aula. Aí, o ativo que você escrever aí embaixo é o ativo que eu vou trazer para a próxima aula. Vou somar, se o que tiver mais votos é o que irá ganhar, e aí eu trago para você uma análise profissional, dentro da análise gráfica, com rigor de qualidade, sem firula, sem enrolação, somente aquilo que é padrão de excelência do mundo financeiro, tá bom? André Russo aqui, diretamente do Morumbi, São Paulo, Brasil, trazendo sua segunda aula de segredos, aulas secretas, para você entender que quem ganha dinheiro na bolsa não é nenhum mágico, ele simplesmente tem uma coisinha chamada conhecimento. Espero que você tenha adquirido um pouco desse conhecimento que nós temos. Um grande beijo e até a próxima aula.